Bom, a nossa próxima dor, né, a nossa próxima ferida emocional é a ferida emocional da injustiça. A pessoa que se sentiu injustiçada, que passou por uma situação da qual ela fala, meu Deus, isso aqui nunca mais, né? Essa pessoa foi extremamente injusta comigo e agora eu vou ser o paladino da justiça, eu vou tomar todas as dores, as minhas e a das outras pessoas, porque eu nunca mais vou deixar que injustiças sejam cometidas. Então, o que acontece? A pessoa ela, sofreu esse impacto emocional de algo que ela vê como um peso, realmente, algo que realmente ela fala, eu fui injustiçado. Por exemplo, novamente, né, exemplos que eu já vi, exemplos que são reais, né, e simples. Às vezes vou falar de coisas simples que para você pode soar como realmente como se você fala, não é possível que aconteça isso, mas acontece. E aí a gente vai começando a trazer para a nossa realidade, né, adaptando para a nossa realidade para ver se a gente passa por essas questões. Então, por exemplo, briga entre irmãos. Então vai lá, a mãe dá um doce para um dos irmãos e dá para o outro também. E aí geralmente o mais novo termina, quer mais um, e aí vai lá, dá outro para um e não dá para outro. Um exemplo. E aquele irmão se sente extremamente injustiçado. Fala, como que ele tá ganhando e eu não? Puxa, filho, é que eu só tava com esse aqui agora e tal, não sei o quê. Ó, toque um pouquinho pra você, vai lá, divide aquele, faz aquela divisão meia boca ali, mas a pessoa fala, mano, né, por dentro ele tá falando, meu Deus, ela foi capaz de dar pra ele, ela não dividiu, ela deu pra ele e agora tá me dando um pouquinho aqui e se sente completamente injustiçado sobre aquilo. E aí o que acontece? Pessoas que sofrem desse trauma, elas têm a tendência a serem paladinos da justiça. Então qualquer coisa que ela vê que esteja acontecendo como algo injusto, ela vai querer articular, ela vai querer argumentar, ela vai querer fazer de um tudo para que a posição que ela tem como vista não aconteça mais, seja com ela ou seja com alguém próximo a ela. Então, a pessoa que passa por esse trauma, ela sabe articular, geralmente é uma pessoa muito incisiva, muito forte para defender as suas questões, as suas opiniões. E muitas vezes não consegue mais, por chegar nesse extremo, não consegue mais enxergar as coisas como elas são. Então as informações começam a chegar até ela não consegue analisar mais essas informações baseado em como elas são. Ela sempre vai analisar essas informações com um filtro nos olhos, com um filtro na mente, de acordo com o extremo que ela está, no qual ela está envolvido. Por exemplo, né, um exemplo que eu vou falar um exemplo forte agora, porque eu dei um exemplo mais simples, agora eu vou dar um exemplo meio forte. E eu não quero que você leve sobre questões sobre de um lado ou de outro agora, mas vamos dar um exemplo de política. Não vou nem falar sobre questões de lados, mas, por exemplo, a pessoa, ela vê, no seu entendimento, ela vê que ela passou por algo injusto, por exemplo, por conta de algum governo, por conta de algo, e aí ela acaba sendo tomada por esse extremo e ela vai se tornar o paladino da justiça para defender agora tudo que ela pode, todas as articulações, tudo que ela pode defender o seu ponto de vista. E aí o que acontece? A informação que chega para ela que vai o oposto ao que ela sente, ao que ela entende, né, do conceito do qual ela está abordando. Quando a informação chega aqui, ela não consegue ver essa informação como ela é. Mesmo que essa informação tenha algum tipo de realidade, ela não consegue enxergar mais como essa informação está vindo, né? E, por exemplo,
né, ela não consegue mais analisar como essa informação está chegando. Por exemplo, a gente sabe que tanto de um lado quanto de um outro, na questão política, existem seus pontos positivos e existem seus pontos negativos. Isso é um fato, isso é real. Então é o que acontece. O oposto está chegando para essa pessoa da informação. E é uma verdade, é um fato verídico sobre algum benefício que esse lado político proporcionou. Essa pessoa ela não enxerga isso, ela vai arranjar uma justificativa para defender o seu ponto de vista e rechaçar esse extremo, essa outra ideia na qual está vindo para confrontá-la. Então, a pessoa que sofre dessa questão da injustiça, ela sempre vai querer ter um senso de controle, ter aquela coisa de ser muito, muito articulador, muito argumentador, de falar assim, eu passei por isso, nunca mais vou deixar que outras pessoas passem e tudo mais. E aí acaba cometendo esses excessos, acaba se tornando alguém que fere as outras pessoas com a sua própria justiça. Ela acaba ferindo as outras pessoas, acaba perdendo um pouco a sua questão de empatia pelos outros, porque ela fala assim, não, injustiça nunca mais. E acaba cometendo injustiças com os outros, mas não consegue enxergar que comete esses atos extremos. Então é uma pessoa que é muito extremista, é uma pessoa que realmente foi para um lado, né, independente de qual lado seja, se sentiu injustiçado, por exemplo, com o irmão, e a partir daquele momento a minha mãe não gosta mais de mim, eu não vou ser mais injustiçado. Aí a pessoa tem, por exemplo, aí o irmão vai lá, tem um salgadinho, alguma coisa, fala, não vou dividir porque você foi injusto comigo naquele dia, então agora também não vou dividir com você, porque essa é a justiça, né? Olho por... Não passa isso pela cabeça muito menos da criança, mas é como se fosse essa questão de ideia, de olho por olho e dente por dente. E aí acaba que a pessoa, quem pensa dessa forma, quem age baseado nessa questão desse trauma, ela vai acabar sendo injusta com o outro, porque vai lhe faltar empatia. Vai lhe faltar se colocar na posição da outra pessoa. Então essa é a questão da injustiça, né? Ela sempre vai querer articular as suas relações para colocar a sua opinião, para colocar o seu ponto de vista, e o seu ponto de vista ele precisa ser vamos dizer assim, ressaltado, enaltecido. Ele precisa estar, nem que seja 1 centímetro, nem que seja um pontinho à frente dos demais, para que ela se sinta em paz, para que ela se sinta que a justiça foi feita.